Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse horário, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros. Mercados nacionais, mercados internacionais, mercados futuros nas principais bolsas estrangeiras e também os mercados físicos aqui no interior do Brasil, nas principais praças de produção e comercialização. Tudo com o objetivo de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários e também investidores do agronegócio sobre oportunidades de negócio e investimentos nesse momento em que os negócios estão acontecendo ao redor do mundo e também aqui no nosso Brasil. E a gente começa o programa de hoje, terça-feira, dando aqui uma espiada no comportamento dos mercados financeiros. Vou começar pelo dólar aqui, vamos ver como é que está a cotação da moeda americana. Está operando em baixa agora nesse início de tarde, R$ 3,24, é isso? Menos 0,3%. Cotação oscilando um pouco aqui, mas operando predominantemente em baixa, pelo menos por enquanto. E a Bovespa também opera em queda hoje, 0,7%, a 57.630 pontos. O dólar index, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de outras moedas fortes, operando com alta agora 0,3%, a 95,52 pontos, lá na Bolsa de Nova York. E também na Bolsa de Nova York, o petróleo opera em queda hoje, queda forte, 3,4%. O petróleo tem oscilado muito ao sabor da falta de decisões, na verdade eu ia dizer decisões, mas falta de decisões da OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, está tentando segurar a produção, congelar a produção, ou até reduzir se for possível, não está conseguindo, por resistência do Irã, principalmente, que quer exportar mais, enquanto a Arábia Saudita gostaria, que é outro grande produtor, gostaria de reduzir a produção para aumentar o preço. Como não estão conseguindo chegar a um acordo, tem uma reunião que está acontecendo agora em Argélia, na Argélia, que amanhã pode se transformar numa reunião formal e que poderá eventualmente decidir alguma coisa nesse sentido. Mas, por enquanto, o mercado operando em queda aqui, na expectativa que não haja uma decisão no sentido de reduzir a produção de petróleo, portanto, o petróleo cai. 3,4% a 44,40 dólares o barril. Bolsas internacionais, soja operando em queda nesse início de tarde. Vamos dar uma olhada aqui nas cotações lá na Bolsa, está aí, caiu ontem, segue caindo hoje. Queda não muito acentuada, mas de qualquer forma o mercado não está conseguindo se sustentar. O clima está bom para o desenvolvimento da safra americana, inclusive para o andamento da colheita que já chega a 10%, segundo o levantamento divulgado ontem à tarde, depois do fechamento do pregão de ontem da Bolsa de Chicago. O SCA divulgou o levantamento com 10%. Está um pouco atrasado em relação à média normal, que seria 13%, mas de qualquer forma está andando, o clima está bom, deve dar uma acelerada essa semana, e aí com essa presença maior de soja física entrando no mercado, a tendência realmente é uma pressão sobre os preços no mercado físico, consequentemente também nos mercados futuros lá na Bolsa de Chicago. O milho está oscilando bastante, começou em queda, agora está subindo um pouquinho, está aí no verdinho ali, está mais ou menos estável, né? Uma alta apenas 0,2%, 4 pontos aqui no contrato de dezembro, março com 0,2 na verdade, não chega a nem um ponto. Tanto o milho oscilando, mas também muito pressionado aqui pelo clima favorável, pelo avanço da colheita, a colheita um pouco mais atrasada do que a soja. Então com 13% colhidos contra 19%, que seria o normal para essa época, portanto um pouco mais atrasado do que a soja, mas de qualquer forma está andando também e com tendência a acelerar. Trigo caindo também, trigo subindo a 1,1%, até uma alta boa, 4 pontos no contrato de dezembro, março com alta de 3 pontos. O comportamento, portanto, um pouco melhor do que a da soja e do milho. Açúcar na Bolsa de Nova York, alta de 0,9%. Suco de laranja subindo, 1,6%. Cacau também com alta, 0,8%. Já o café perde 0,3%, pelo menos por enquanto, nesse início de tarde. E o algodão também com queda de 0,5%. E o nosso assunto agora é o clima. Clima que ainda é um fator decisivo aqui, tanto para a safra de inverno, que está chegando ao seu final, como para o início da safra de verão, que já começou. E o produtor está de olho no céu aqui, quer saber do Marco Antônio dos Santos, nosso agrometeorologista parceiro aqui, que conversa agora com a gente pelo telefone, contando e respondendo essas perguntas aqui que inquietam a todo mundo. Marco Antônio, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Agrimercado. Conta pra gente, ainda tem chance de geada lá no sul do Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora, nesse começo de tarde de terça-feira. Olha, não tem muita previsão de geadas não para o sul do Brasil. As temperaturas tendem a ficar um pouco mais baixas,
mas por enquanto sem risco de ter geadas, pelo menos aí para os próximos 15 a 20 dias. Ou seja, daqui para frente, Simara, a tendência é que você não tenha mais tanto risco de geada como nós tivemos aí nas semanas anteriores. Agora, lá no sul também, ainda ficando por lá um pouquinho, o pessoal do trigo está um pouco preocupado, aí, trigo e milho, preocupado com falta de chuva. Não, isso mesmo. Não só trigo, mas o pessoal do arroz também já estava se queixando também da baixa disponibilidade de água nos solos. Mas a partir daí do final dessa semana, início da semana que vem, uma nova frente fria avança e com isso há previsões de chuvas já a partir da quinta para sexta-feira, já há previsões de chuvas para o Rio Grande do Sul. Isso deve melhorar um pouco as condições hídricas do solo, mantendo, portanto, uma condição mais favorável ao desenvolvimento e até mesmo ao plantio das lavouras. Indo para as outras regiões aqui, vamos lá para o centro-oeste, Marco, como é que está o panorama lá em termos de chuvas regulares, que é a grande preocupação dos produtores que já começaram o plantio? Olha, Silmaro, esse aqui é o grande ponto de interrogação e meu grande medo, para falar a verdade. Porque é o seguinte, há chuvas ainda essa semana e principalmente na semana que vem em toda a região do centro-oeste e também do sudeste. Essa frente fria que vai provocar chuvas no final dessa semana no sul do Brasil avança ao longo da semana que vem e mantém um tempo bastante instável e com chuvas regulares e até mesmo em bons volumes ao longo de toda a semana que vem no centro-oeste. O grande problema não é a semana que vem, mas sim a partir do dia 10, que aí pode secar e voltar a chover somente no final do mês de outubro, ou seja, abrindo uma janela aí de estiagem de pelo menos 15 a 20 dias. Então essa que é a minha grande dúvida, porque muito produtor já apostando nas chuvas que ocorreram e principalmente nas que vão ocorrer, continua avançando com o plantio da soja em todas as regiões. E se realmente abrir essa janela de 20 dias de estiagem, pode ocorrer perdas bastante significativas aí nesse início de desenvolvimento da planta. É mesmo, um risco grande, né, Marco Antônio? E deixar para plantar depois de 20 de outubro, ou final de outubro, também já fica complicado pelo outro lado, ou seja, acaba atropelando a janela do milho, depois do milho safrinha, né, Marco Antônio? Então, esse que assim, a grande dúvida, o que fazer, né? Porque é mais um ano que vamos ter chuvas mais tardias novamente devido à presença aí do Laninha. Então, o que tem que fazer agora é cada produtor que está nos assistindo, até mesmo os consultores, tudo, analisar se, mesmo plantando agora e vindo as chuvas na semana que vem, essas áreas que estão sendo plantadas aguentam no mínimo 15 a 20 dias de seca. Tá? Se aguentar, continue plantando. Se achar que não aguenta, pare e espere as boas chuvas. Marco, e lá para o Mato Piba, como é que está o panorama? Olha, para o Mato Piba é a mesma coisa. Tem algumas chuvas ocorrendo agora nesse início de semana, devido à passagem de uma frente fria pela costa do Nordeste, e com isso áreas de instabilidade vêm provocando pancadas. E aí, semana que vem, temos boas chuvas, depois voltando só no finalzinho aí de outubro, início de novembro, quando aí sim o plantio deverá ser iniciado com um ritmo mais acelerado. Ô Marco, algum outro alerta aqui para algum ponto do país aqui que a gente não comentou, não? Olha, Silmar, não tem muito alerta, assim. O alerta que a gente tem que ficar no sul, como a gente está com esse fenômeno aí da laninha, não bem uma laninha, mas um resfriamento das águas do Oceano Pacífico, ainda não há nenhuma tendência da regularização do regime de chuvas, nem no sul e nem no norte do Brasil. Com isso, as chuvas continuarão irregulares. Então, todo cuidado agora, né, tanto no plantio aí, quanto nos tratos culturais, é essencial para o sucesso. Já por outro lado, as condições ficam favoráveis aí uma colheita da cana-de-açúcar que segue, né, em ritmo acelerado aí nessas próximas semanas. Marco Antônio, para finalizar, Estados Unidos, alguma possibilidade de virada do tempo lá? Está tudo andando bem até agora, né? E está andando, viu, Silmar? Tem algumas chuvas, uma outra área apresentou um excesso de chuvas atrapalhando a colheita, mas de uma certa forma, como a gente vem falando desde o início da safra aqui no Terra Viva, né, não vai ter grandes prejuízos, não. Pode ter uma ou outra, tem uma chuva chegando agora nos Estados Unidos que pode trazer alguma complicação para a colheita, mas as perdas serão mínimas esse ano.
Muito bem, eu conversei com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista, dando uma panorâmica aqui das condições e perspectivas para a safra brasileira aqui em relação ao clima e também nos Estados Unidos. Marco Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Uma boa tarde para você, uma boa semana, até a próxima, hein? Eu que agradeço, um largo abraço a todos aí, uma boa semana. Muito bem, a gente vai, vamos dar uma conferida agora nos indicadores, alguns indicadores de mercados físicos de algumas commodities aqui no interior do Brasil. Vamos ver, soja em Paranaguá, operando estável agora, 78,50, não alterou, isso é em relação ao dia de ontem. Milho em Paranaguá, vamos ver como é que está, alta de 3 pontos percentuais, R$ 34,00 por saca de 60 quilos. Vamos ver o café, café sul de Minas, indicador a 515, preço estável. Próximo aqui é o boi gordo, noroeste paulista também não alterou, R$ 154,00, arroba. Próximo é algodão em Rondonópolis, sul do Mato Grosso, 81,27, preço estável também. Açúcar, Ribeirão Preto, R$ 88,00, sem alterações. Laranja para a indústria, caixa de 40,8 quilos, R$ 20,42, também inalterado. Cacau no sul da Bahia, também não alterou, R$ 150,00 arroba. Arroz agulhinha tipo 1 beneficiado, posto em São Paulo, R$ 117,00, estável. E arroz em casca em Alegrete, Oeste Gaúcho, R$ 49,70, inalterado por enquanto. Feijão, carioquinha esta, posto em São Paulo, com queda, R$ 322,50, menos 1,5% em relação ao dia de ontem. Farelo de soja em Ponta Grossa, no Paraná, R$ 1.230 a tonelada, preço estável. Suíno vivo em Santa Catarina, R$ 3,15, estável, sem alterações em relação a ontem. E o frango vivo no Paraná também não alterou, R$ 2,95 o quilo, preço estável. Se você quer saber a cotação do seu produto aí na sua região, na sua cidade, liga aqui para a gente. A gente tem um banco de dados aqui, outras cotações, além dessas que a gente apresenta diariamente aqui no Agrimercado, no mercado agrícola no meio do dia. Você pode contar com a nossa ajuda aqui quando precisar de alguma cotação fora do nosso cardápio normal aqui, porque a gente tem esse banco de dados aqui com outras cotações em vários pontos do país. A gente vai para um breve intervalo agora, em seguidinha voltamos aqui com mais informações no seu Agrimercado. É já. Estamos de volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Eu vou agora lá para o oeste da Bahia conversar com Carminha Mício, que é presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, o grande polo produtor de grãos e de algodão do oeste baiano, na região do Mato Piba. Muito boa tarde, Carminha, obrigado por nos atender aqui no Agrimercado. Conta pra gente como é que estão os preparativos aí para a safra nova, depois do desastre que foi a safra velha. Boa tarde. Boa tarde, Silmar. É um prazer novamente conversar com vocês. E, bom, estamos falando da expectativa da safra. O que tem dado uma injeção de ânimo nos produtores agora é uma chuvinha fora de tempo que estamos recebendo aqui na região. Boa e que está notícia. nos deixando bastante animados. Uhum. A previsão, assim, tivemos uma safra passada que foi um desastre. Uhum. Com certeza foi um desastre. Mas, passado esse momento, todos os produtores, de uma ou de outra maneira, já buscaram mecanismos para estarem se preparando para a próxima safra, que se alinha, né? Então, a gente tem, assim, vamos dizer, talvez alguns irão plantar com um pouco menos de adubo, outros com um pouco menos de qualidade na sua lavoura, mas todos estarão plantando. O número de redução de área acabou não sendo tão grande quanto supunhamos que seria. Pelo menos, no momento, é o que a gente tem como expectativa. Teremos que ver, de fato, quando você iniciar o plantio e até onde todo mundo conseguirá cumprir as suas plantas, né, seu plantio. E a gente está animado, viu? Agora, Carminha, o pessoal conseguiu renegociar as dívidas, todo aquele problema que houve aqui com relação à quebra da safra, deu tudo certo, o pessoal está negociando ainda, como é que está essa situação?
Olha, alguns ainda estão em negociação. Com essa última resolução para o Mato Piba e além do Mato Piba outros estados, a gente ainda não tem uma avaliação final do quanto isso favoreceu ou não. Mas quando saiu essa resolução, já saiu um pouco tardia. Cada produtor tinha buscado, de uma ou de outra maneira, negociar suas contas para poder ir alinhando a próxima safra. Claro que vai haver uma redução de investimento e isso vai refletir na produção. Claro. Mas, pelo menos, a gente está com a expectativa que não reduzirá tão gravemente a área plantada. Carminha, como é que ficou o algodão? Porque a gente falou muito de soja, que teve perdas muito fortes, o algodão é colhido mais tarde. Também foi muito grande a perda, não? No sequeiro, sim. No sequeiro se equiparou as perdas da soja. No entanto, quem tinha plantio irrigado de algodão colheu as melhores safras já acontecidas aqui na região, inclusive em termos de qualidade, né? Mas no sequeiro o prejuízo se equiparou, sim, à soja. Como é que está o estágio agora? Já começou o plantio de soja? Não, é mais tarde, né? Não, é mais tarde um pouco, Agora, na verdade, de fato, a gente está... Aqueles que estavam com pivôs irrigados, alguma coisa em feijão, que aí a chuvinha está ajudando um pouco, quem está colhendo feijão, outros já se alinhando para começar o plantio, mas é mais preparo de solo, como é que se diz... incorporação de matéria-prima no solo, né, de palhada, e a preparação mesmo que antecede o plantio. Acredito que só no mês que vem que se inicia, de fato, o plantio. E milho? Vocês têm milho primeira safra também ou só a segunda? Não, só temos primeira safra. A primeira só. Isso começa agora também, né? Sim. É mais ou menos, tudo se inicia provavelmente no mês que vem. Agora, com essa chuvinha fora de tempo, não sei o que o produtor vai se arriscar. A previsão do tempo aí está de clima regular aqui para frente ou é aquele negócio que chove um pouquinho agora e depois não se sabe quando? Não, na verdade, o que a gente tem visto, assim, chove agora, depois só em novembro. Ela vai uns 10 dias agora ficar esse tempo meio encoberto, com chuvinhas, e até tem regiões que deu quase 100 milímetros em uma pancada só. E aí depois daqui a uns 10 dias a chuva vai embora e só em novembro. Da metade de novembro para frente. Então isso preocupa um pouco, né? Sem dúvida. Mas aí já começa com uma certa regularidade, pelo menos das previsões que têm se acompanhado por aqui, né? Bom, vamos torcer para dessa vez dar certo, né, Carminha? Porque 2 anos seguidos de problema Tomara, não dá, né? É verdade. Muito bem, eu conversei com Carminha Mício, ela que é presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, lá no oeste da Bahia. Muito boa tarde, Carminha, obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Silmar. Obrigada a todos os participantes do Paraviva. Até mais. Muito bom, obrigado. Hein? Muito bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Seguidinho voltamos para ver cotações do mercado físico. Vamos também dar uma revisada nas bolsas lá fora e ver se tem mais alguma novidade para os nossos telespectadores aqui do Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia, que volta já. Estamos de volta com o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Ontem à noite, no programa Consulta TV, eu conversei com o Marcelo Lopes, que é o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, para dar uma visão aqui para nós, como é que está esse mercado aqui, bastante complicado esse ano por causa da questão do milho. Vamos ver um trechinho da conversa que eu tive com ele. A gente teve uma pequena melhora, mas ainda não foi uma melhora para que pudesse remunerar, tirar os custos dos produtores, claro, né? Nós estamos tendo ainda muito problema com o preço do milho, e nós não estamos conseguindo repassar esses preços. O país vive ainda uma recessão, então ainda há muitas regiões do país que estão trabalhando em preços abaixo do custo de produção. E a questão do milho, sem dúvida nenhuma, é o que está impactando aí, e se nós não tivermos aí breve aí uma medida mais ativa do governo, como essa importação dos Estados Unidos,
eu temo aí que nós vamos ter problemas mais sérios aí na produção. Como é que está essa questão da importação? O CTN-Bio já aprovou, já liberou essa importação? Depende só agora do importador? Como é que está essa situação? Não, ainda não liberou. Não liberou. Me parece que teve um pedido de vistas, né? E nós vamos ter uma reunião agora no dia 4. Esperamos que o CTN-Bio entenda essa urgência para que a gente possa aí fazer essas importações e entrar na normalidade aí para o final do ano, para que todos nós possamos aí alcançar nossos objetivos. Tomara que isso aconteça, precisa realmente melhorar a situação dos suínos. Bom, vamos dar uma conferida nas bolsas lá fora. O dólar aqui continua operando em queda, 0,3% agora, R$ 3,24. Soja em Chicago continua caindo, 0,4%. Milho subindo um pouquinho, 0,2%. Trigo também, 1,2%. Café em Nova York cai 0,5%. Café em Londres, café Conilon lá, que é o Robusta, alta de 0,6%, ao contrário do comportamento de Nova York, portanto. Açúcar sobe 0,8%. E o suco de laranja alta de 1,7% na Bolsa Nova York. Aqui na nossa BMF, o boi está praticamente estável, leve queda de 0,3% neste momento. Vamos dar uma conferida como é que estão as cotações dos mercados físicos aqui no interior do Brasil, começando pela soja. Vamos lá? Soja em Paranaguá estável, R$ 78,50, em Passo Fundo 75, também não alterou, 77 em Cascavel, inalterado, 75 em Rondonópolis, também inalterado, 71,50 em Sorriso, preço estável também. Como aqui em Rio Verde, sim, lá tem alterações, menos 2,6%, 72 em Dourados, cai 1,4%, 77,50 em Uberlândia, menos 0,6%, 66 em Barreiras, no oeste baiano, menos 5,7%, dá um ajuste forte, né? E 72 em Balsas, no sul do Maranhão, sem alterações. Bom, para o milho em Paranaguá, milho safrinha para exportação, R$ 34,00, alta de 3 pontos percentuais. Campinas, mercado disponível, R$ 39,50, não para de cair, todos os dias cai um pouquinho, hein? Cai abaixo dos 40 agora, R$ 39,50, menos 1,3%. Cascavel, no Paraná, R$ 37,00, inalterado. Ajuste forte lá em Sorriso, no Mato Grosso, menos 6,7%. Rondonópolis também, cai 3 pontos percentuais para R$ 32,00 por saca. Vamos ver o milho em Rio Verde, em Goiás, R$ 37,00, inalterado. Cai 2,9% em Dourados, R$ 33,50. Uberlândia segue firme e alto lá, R$ 43,00, da mesma forma que Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 49,00 por saca, preço estável. Vamos ver o café. Café Sul de Minas, 515, não alterou. 525 no Cerrado Mineiro, também estável. Cai 1,2% e o tipo 7 na Zona da Mata, para R$ 420,00. 505 em Garça, o tipo 6, menos 1 ponto percentual. E está estável o Conilon, tipo 7, lá em Vitória, no Espírito Santo, R$ 450,00 por saca de 60 quilos. É isso. Bom, a gente vai ficando por aqui com o Agrimercado desta terça-feira, com promessa de retornar amanhã nesse mesmo horário aqui com mais informações do mercado no meio do dia. E o programa termina com imagens de Nova York nessa terça-feira. Boa tarde a todos.